Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se tornaram um grande protagonista na fabricação de aviões comerciais, beneficiando-se de duas grandes vantagens: um vasto mercado interno e uma infraestrutura industrial que permaneceu intacta durante a guerra. Isso contrastava fortemente com a destruição significativa das capacidades de manufatura em muitas outras partes do mundo, especialmente na Europa. A década de 1950 marcou uma era emocionante na história da aviação, quando os céus testemunharam o início da era dos jatos comerciais. Esse período foi caracterizado por inovações notáveis e muitos pioneirismos, começando com o inovador de Havilland Comet, britânico em 1949, seguido pelo elegante Sud Aviation Caravelle francês e pelo robusto Tupolev 2104 da União Soviética, ambos decolando em 1955. No entanto, foi o Boeing 707 que realmente capturou o espírito dessa nova era dos jatos. Esse período consolidou a liderança dos Estados Unidos, indo além dos grandes protagonistas. A incursão da Europa no mercado de aviões a jato teve sua parcela de conquistas notáveis, especialmente com os jatos bimotores de curta distância como o BAC e o Caravelle. No entanto, a verdadeira história dessa era estava encapsulada nas experiências de empresas como a Hawker Siddeley com seu Trident, a Vickers com o VC-10 e a Dassault Aviation com o Air Mercure. Um modelo semelhante ao 737, do qual apenas 11 unidades foram construídas, as aeronaves dessa época eram maravilhas da engenhosidade da engenharia. O Trident, por exemplo, foi um pioneiro com sua configuração de 3 motores. Um design posteriormente adotado pelo 727 da Boeing, que alcançou um recorde espetacular de vendas de 1.832 unidades no início da era dos jatos. O VC-10 de 4 motores também era admirado por sua capacidade de voos longos, sendo muitas vezes preferido a pilotos e passageiros em relação ao Boeing 707. No entanto, esses triunfos tecnológicos foram ofuscados por fracassos comerciais. O foco em atender demandas de mercados domésticos menores muitas vezes prejudicou as vendas internacionais, causando dificuldades financeiras a essas aeronaves, que eram impressionantes. Em meados da década de 1960, a aviação europeia fervilhava com o ambicioso desenvolvimento de aeronaves de fuselagem larga. Cada fabricante contribuía com sua visão única para o que esperavam ser o próximo grande transporte de passageiros. E a Hawker Siddeley estava imersa no projeto do HS-132 e do HS-134. A British Aircraft Corporation não ficava muito atrás com seu projeto BAC 311. Na França, Reguet estava ocupado desenvolvendo o BR-124, um inovador avião de 2 andares movido por 4 motores Rolls-Royce Spey, um projeto que prometia redefinir as viagens aéreas. A Nord Aviation também estava explorando o conceito de 2 andares, com seu N600 igualmente equipado com 4 motores Spy, sugerindo uma tendência para projetos mais espaçosos e potentes. A Sud Aviation, conhecida por seus sucessos anteriores, estava desenvolvendo o Galion, somando-se à mistura de projetos de fuselagem larga em ascensão. Enquanto isso, a Avion Marcel Dassault também estava na disputa, trabalhando em mais uma aeronave de 2 andares. Ficou claro que, se fabricantes europeus lançassem aeronaves semelhantes simultaneamente, nenhum alcançaria o volume de vendas necessário para a viabilidade. Um relatório de 1965 revelou que as aeronaves britânicas eram 20% mais caras do que as americanas devido à produção em menor escala e a um mercado europeu dividido. O relatório sugeriu colaborações multinacionais entre grandes fabricantes europeus de aeronaves para resolver o problema. No entanto, a solução para esse dilema já estava sendo formulada por meio do Projeto Concorde. Essa solução não dizia respeito apenas à própria aeronave, mas sim à abordagem colaborativa adotada em seu desenvolvimento. O Projeto Concorde foi o empreendimento mais audacioso da aviação civil de sua época. E por meio de seus esforços conjuntos, franceses e britânicos realizaram feitos que seriam inatingíveis individualmente. Ministros da França, Alemanha Ocidental e Grã-Bretanha se reuniram e concordaram em unir forças na tecnologia da aviação, com o objetivo de criar um avião bimotor de fuselagem larga destinado ao sucesso comercial. Foi durante essa reunião que o termo Airbus foi cunhado pela primeira vez, originalmente como um termo geral para aeronaves maiores. A palavra rapidamente se popularizou, favorecida por seu apelo linguístico para todos, inclusive franceses.
marcando o início de um novo capítulo na história da aviação europeia. Porém, nenhum desses fabricantes tinha experiência anterior na construção de grandes aviões comerciais. Apenas um pequeno número de pessoas tem confiança no potencial sucesso deste projeto. Em meio às complexidades políticas e econômicas, o Reino Unido, a França, a Alemanha e, posteriormente, a Espanha contribuíram com suas habilidades especializadas. Os alemães cuidaram da fuselagem, enquanto os franceses ficaram responsáveis pelo cockpit e sistemas de controle. Os britânicos ficaram responsáveis pelo desenvolvimento das asas, os holandeses assumiram as superfícies de controle e a Espanha ficou encarregada da construção do estabilizador horizontal. Unindo recursos, talento e expertise, essas nações embarcaram em uma jornada audaciosa que desafiava a sabedoria convencional e despertava ceticismo. O Airbus tem como objetivo superar os concorrentes americanos, sendo mais eficiente e adaptável. O Airbus inaugural, o A300, foi projetado para ser um avião que as companhias aéreas simplesmente não poderiam ignorar. Isso porque o design de fuselagem larga do A300 e o piso elevado da cabine permitiam transportar mais passageiros e carga ao mesmo tempo. Entrando no centro das atenções da aviação, o Airbus A300 faz sua grande estreia como o primeiro avião comercial de fuselagem larga com 2 motores do mundo. Redefinindo os padrões para voos de médio a longo alcance em 1977, esse pioneiro da aviação se destacou ainda mais ao se tornar a primeira aeronave em conformidade com as operações de longo alcance para bimotores, ETOPS, um reconhecimento ao seu desempenho excepcional e rigorosas medidas de segurança. O A300 inovou na engenharia aeroespacial ao incorporar materiais compostos em sua estrutura. Essa inovação, utilizada inicialmente em estruturas secundárias, revolucionou o design de aeronaves ao reduzir o peso e aumentar a eficiência de custos. A aeronave foi pioneira no controle avançado do centro de gravidade, gerenciando a distribuição de combustível e usando controles secundários de voo eletrônicos. Sob suas asas, o A300 ostenta um par de potentes motores turbofan, podendo ser o General Electric CF6 ou o Pratt e Whitney JT9 elegantemente instalados em nacelles sob as asas. Esse posicionamento estratégico dos motores permitiu maior flexibilidade na escolha dos motores, abandonando o design convencional de trigé, que normalmente inclui um terceiro motor montado na cauda. As asas do A300 foram posicionadas mais à frente. Isso não só reduziu o tamanho do estabilizador vertical e do profundor, mas também aumentou significativamente o desempenho geral de voo e a eficiência de combustível da aeronave. A Airbus incorporou ao A300 tecnologia de ponta, parte dela inspirada no lendário Concorde. O A300 não era apenas um avião, era uma maravilha tecnológica que moldou o futuro da aviação. Seu projeto foi focado em aumentar a segurança, a eficiência operacional e a lucratividade. Uma característica notável eram as asas projetadas pela de Havilland, com perfis aerodinâmicos supercríticos, otimizando tanto o desempenho econômico quanto a eficiência aerodinâmica. A fuselagem circular espaçosa do A300, com 5,60 e 4 metros de diâmetro, podia acomodar confortavelmente 8 passageiros lado a lado e 2 contêineres de carga LD3 lado a lado. Sua estrutura, feita de tarugos de metal leve e sistemas inovadores contra cisalhamento do vento, estava à frente de seu tempo. Os avançados pilotos automáticos da aeronave, capazes de controlar tudo desde a decolagem até o pouso, e seu sistema de frenagem controlado eletricamente foram revolucionários. Quando o A300 ficou pronto para lançamento, o desafio principal passou de construir o avião para convencer companhias aéreas a comprá-lo. A dúvida e o ceticismo eram ainda maiores nos Estados Unidos, onde produtos estrangeiros eram vistos como maus investimentos e prejudiciais à imagem pública. Assim, em uma estratégia ousada, a Airbus concluiu que a abordagem mais eficaz para conquistar as companhias aéreas era permitir que o avião demonstrasse suas capacidades. Em 1973, a Airbus deu um passo ousado ao enviar a aeronave A300 para uma turnê de vendas. Ela realizou quase 40 voos de demonstração para diversas companhias aéreas. Durante essas apresentações, o sentimento expresso era: bem, acredito que é um projeto significativo. O conceito de fuselagem larga oferece mais conforto aos passageiros. O A300 ofereceu o mesmo nível de conforto aos passageiros de média distância que antes só era possível em aeronaves de fuselagem larga de longo alcance.
Para reforçar ainda mais o compromisso da Airbus em penetrar no mercado americano, o A300 foi desenvolvido usando unidades imperiais em vez do sistema métrico europeu, e o idioma operacional escolhido foi o inglês. Cerca de 1/3 do valor da aeronave vinha de componentes fabricados nos Estados Unidos. Os motores General Electric do A300 são feitos nos Estados Unidos. Naturalmente, essa aeronave deveria ter impressionado muito os executivos das companhias aéreas americanas. Lamentavelmente não foi o que aconteceu. Apesar de inúmeros voos de demonstração, o ceticismo predominante sobre o futuro da Airbus permaneceu inalterado. Um vice-presidente da Boeing desprezou o A300 com indiferença, classificando-o como apenas mais uma iniciativa governamental. Ele previu que a Airbus provavelmente conseguiria vender apenas uma dúzia de aviões antes de acabar fracassando. Essa projeção pessimista não era totalmente descabida. Na verdade, entre 1975 e 1977, a Airbus enfrentou um enorme desafio para vender sequer um único jato. O impacto combinado de uma recessão mundial e de uma crise do petróleo paralisou os esforços de vendas da empresa. Aeronaves A300 que já haviam sido fabricadas permaneceram sem comprador, o que levou a discussões sobre a possibilidade de interromper completamente a produção. A situação começava a dar a impressão de que todo o empreendimento da Airbus estava à beira do fracasso. Em uma ação amplamente considerada como um dos melhores negócios da história da aviação, a Airbus ofereceu à companhia aérea Eastern dos Estados Unidos o arrendamento de 4 aeronaves A300 sem custo algum por 6 meses. Essa decisão inteligente acabou mudando o jogo. Os executivos da Eastern ficaram especialmente impressionados porque o A300 consumia 30% menos combustível que a frota de L-1011 deles. Superando as expectativas deles, o A300 rapidamente demonstrou sua confiabilidade aprimorada, manutenção mais fácil e melhorias de eficiência. Consequentemente, a Eastern Airlines fez um pedido de 23 A300S, marcando a primeira compra do modelo nos Estados Unidos. Esse pedido tornou a Airbus uma forte concorrente das principais fabricantes americanas, como Boeing e McDonnell Douglas. O acordo com a Eastern Airlines foi logo seguido por um pedido da Pan Am, preparando o terreno para o sucesso de vendas da família A300, que culminou em um total de 561 aeronaves entregues. O risco calculado da Airbus provou ser uma jogada triunfante, com uma importante companhia aérea americana agora incorporando o A300 à sua frota. A Airbus ganhou credibilidade significativa, enquanto a própria aeronave conquistou uma reputação por seu desempenho excepcional, padrões e confiabilidade. À medida que a economia global melhorou gradualmente no final dos anos 1970, o jato eficiente da Airbus acabou ganhando força e popularidade. Olhando para as variantes, a série Airbus A300 se destaca como um exemplo notável de engenharia, inovação e evolução. A jornada começou com o A300B1, a primeira variante dessa família, que marcou sua entrada nos céus. Com seu elegante comprimento de 51 metros e o potente empuxo de 2 motores General Electric CF600 e 50A, esse projeto inicial, no entanto, foi apenas o começo de uma história de aprimoramento e adaptação contínuos. Com a evolução das necessidades da indústria aérea, o Airbus A300 também evoluiu. O A300B2 surgiu como uma resposta à crescente demanda por maior capacidade de assentos. Essa versão, mais longa que a anterior, permitia mais passageiros e iniciou uma nova era nas viagens aéreas. Com seu voo inaugural no início da década de 1970, a variante B2100 em particular foi um divisor de águas, oferecendo um equilíbrio entre eficiência e conforto que agradou a muitas companhias aéreas. A série A300 não parou por aí. O A300B2200 foi introduzido, com melhorias notáveis no desempenho, especialmente para operações em aeroportos de alta altitude. Essa variante recebeu motores modificados e sistema de alta sustentação, mostrando o compromisso da Airbus em atender diferentes necessidades operacionais e buscar excelência. O A300B2320 surgiu equipado com os potentes motores Pratt & Whitney JT9D, embora apenas alguns tenham sido produzidos. Essa variante representava os avanços tecnológicos na indústria da aviação. O A300B4 marcou outro marco significativo na série A300. O B4100, com sua capacidade de combustível aumentada e recursos avançados, alçou o voo, seguido pelo B4200, que oferecia ainda mais flexibilidade com um tanque de combustível adicional opcional.
Essas variantes consolidaram ainda mais a reputação do A300 como uma aeronave confiável e versátil. A série A300-1600 foi um grande avanço, incorporando o melhor da engenharia da Airbus. Essa variante era mais longa, tinha mais espaço interno e apresentava melhorias nos motores. Junto com melhorias nas asas, o A300-1600 não só aumentou o conforto dos passageiros, mas também estabeleceu novos padrões no design de aeronaves. Cada variante do A300, desde o A300-620C até o A300-600RF, trouxe algo único, seja a flexibilidade de uma versão cargueira conversível ou o alcance estendido para voos de longa distância. A diversidade dentro da série A300 exemplificou a capacidade da Airbus de se adaptar e inovar de acordo com as mudanças na indústria da aviação. Por fim, a história do A300 estaria incompleta sem mencionar o A300B10. Conhecido como A300-10, esse modelo foi uma resposta à demanda por uma aeronave menor. Com seu comprimento reduzido e cockpit de vidro para 2 tripulantes, o A310 foi um testemunho da visão e adaptabilidade da Airbus, preparando o terreno para futuros avanços no design de aeronaves. Ao longo de sua evolução, a série Airbus A300 foi mais do que apenas uma coleção de aeronaves. Ela foi uma narrativa de progresso, um testemunho da busca incansável por viagens aéreas melhores, mais eficientes e mais confortáveis. Cada variante, desde o pioneiro A300B1 até o sofisticado A300-1600ST, desempenhou um papel crucial na formação do rumo da aviação comercial. As inovações introduzidas pelo A300 viriam a moldar o design de uma geração subsequente de aviões comerciais, e sua configuração de 2 motores logo se estabeleceria como o padrão da indústria. Além de ser um avião comercial, o A300 tinha um significado especial para a Airbus. Ao estabelecer colaborações multinacionais, uma cadeia de suprimentos avançada e uma abordagem de design centrada na tecnologia, a Airbus havia lançado uma base sólida para sua ascensão notável. Isso marcou o início do sucesso rápido e dramático da empresa. A Airbus passou a revolucionar a indústria da aviação, deixando um impacto indelével em seu cenário. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de clicar no botão de curtir, se inscrever para mais e ativar o sininho para ficar por dentro das nossas últimas postagens.